Bem, gente, eu queria agradecer muito o convite, muito me honra. Eu adoro poucas pessoas. Adoro. Porque dá pra gente conversar mais de perto, parece que a gente está em volta da fogueira, né? Sentindo e olhando pro... Por favor, à vontade. Olhando pro fogo e querendo descobrir como a gente se iluminar. Né? Bem, essa não é uma palestra onde falarei muito, né? Assim, um tema que eu defina, e eu gosto muito porque eu acho que todos nós aqui viemos em busca de alguma coisa, né? E que nós temos muitas vezes uma certa dificuldade de transplantar o Evangelho para a nossa vida, né? Puxa, como eu faço para fazer o que eu entendi ali? Né? Como que isso encaixa no meu dia a dia, no que eu estou vivendo? Né? Então, a minha ideia é que a gente converse sobre isso. Né? Então, o tema é uma pergunta, né? Na verdade não é um tema, é uma pergunta, né? O que está te perturbando agora, hoje? O que está pesando o coração, o que está afligindo a alma? Eu penso que nós poderíamos conversar sobre isso. Né? Mas para isso, vocês vão, quem quiser, colocar o que está te perturbando, sem entrar em detalhes pessoais. Se tiver tímido, pode falar que é um problema da vizinha ou da prima, não tem problema, do amigo que me contou tal coisa, né? Não tem problema. Né? Para a gente poder tentar extrair um conceito da questão e, de repente, servir para todos nós. Ok? Se alguém quiser colocar alguma coisa, será ótimo. Edgar, fala pra gente um pouco aí como que a gente, mesmo estudando o Espiritismo e tal, a gente conhece, como você falou, tem conhecimento teórico Sim. de muita coisa, como lidar com as mudanças da vida? Ótimo. Aquelas inesperadas, né? As mudanças. Sim. Antes, eu queria falar um pouquinho sobre a questão desse negócio da gente estudar e da gente ler, né? E a gente começa a falar que, então, eu já sei. Não sei. Só sabe quem faz. Então, eu gosto de... E a gente fala assim, puxa, mas eu sei e não consigo. Não. Se não consegue, é porque não sabe. Então, para a gente eliminar um pouco a autocobrança, não, mas eu já sei, faz 10 anos que eu leio e eu não sei. Sim, não sabe. Quando souber, fará. Ou, quando fizer, saberá. Né? Então, enquanto a gente não fizer, a gente ainda está aprendendo. A grande questão é o quanto eu estou me esforçando para aprender. Lembrando que somente a leitura não ensina. Eu preciso exercitar. Não adianta eu ver a professora escrevendo o alfabeto e eu já vou pegar o caderno e escrever o alfabeto. Não vou. Eu vou ter que pegar o caderno e vai ser duro fazer a letra redondinha, vai ser duro eu concatenar. Eu vou ter que fazer 10 anos. A gente demorou, a gente não se lembra, 10 anos para aprender a ler e escrever. E de esforço constante. Então a gente lê e estuda bastante, mas não é suficiente. A gente precisa transformar aquilo em algum movimento interno. Muito bem. Mas respondendo agora a sua pergunta. Uma das coisas que está no princípio da doutrina espírita e que talvez seja uma das coisas mais importantes que o Cristo trouxe, porque assim, é muito interessante, o símbolo do cristianismo é a cruz. E é muito curioso porque milhares de pessoas antes e depois de Jesus morreram na cruz. E talvez a gente possa pensar que ele é conhecido não porque morreu na cruz, mas porque ele ressuscitou. Esse foi o grande diferencial. Lembrem, quando ele morreu na cruz, os espíritos falaram, tudo acabou, tudo foi em vão. Os apóstolos, tudo foi em vão. Ele morreu. Ele perdeu. Ele foi vencido. Só depois que ele apareceu vivo é que tudo mudou. Talvez o símbolo do cristianismo deva ser a ressurreição. A prova de que
há um mundo após a morte. Nós somos imortais. E isso é um dos princípios da doutrina espírita, a nossa imortalidade. Um outro princípio da doutrina é que nós evoluímos através de reencarnações. E só essas duas questões são suficientes, a princípio, para nos dar a informação de que tudo aqui é temporário. Se é temporário, vai mudar. Vocês conhecem alguma coisa que não acaba? Aqui é da vida. Tudo acaba. Né? Percebam que a gente, mesmo assim, resiste às mudanças. Né? Tem medo das mudanças. Né? Percebem que para todos nós falta a gente assimilar que tudo aqui é temporário. Tudo, absolutamente. E tudo vai acabar. Pelo menos do jeito como a gente entende. O que não vai acabar? O amor do Pai, nós, o próprio Pai. Os grandes e elevados sentimentos construídos não vão acabar. Jesus deu a dica: não corram atrás de tesouros que o ladrão rouba e que a traça corrói. Não porque a gente não vai levar depois da morte, sim, também, mas porque vão acabar. Então, o nosso sofrimento é porque a gente ainda continua apostando em coisas que acabam. Inclusive no corpo. A gente tem dado mais importância ao corpo do que ao espírito. Basta a gente fazer uma rápida reflexão da quantidade de pensamentos que todos nós tivemos hoje. Quantos foram voltados à construção de algo eterno? E quantos foram voltados à manutenção de algo que vai acabar? Que são as coisas da vida: sobrevivência, trabalho, o corpo. Não estou querendo desmerecer a importância relativa que tudo isso tem. Porque tudo tem a sua importância. O corpo é importante, mas ele não é mais importante que eu. Meu corpo não é mais importante que eu mesmo. E a gente se desespera por causa do corpo. Na verdade, não é por causa do corpo. É porque a gente não quer que as coisas mudem. E é por isso que as mudanças chegam. Obrigatoriamente. Para quê? Para que a gente descubra que aquilo a qual nós nos escravizávamos, daquela forma não é importante. As nossas relações, do jeito que elas são hoje, todas vão terminar. A relação mãe-filho, pai-filho, filho-pai, filho-mãe, relações conjugais, todas vão terminar. Basta um de nós desencarnarmos. Vão terminar do jeito que está aqui. Mas os sentimentos verdadeiros vão prosseguir. Tanto que Kardec discute com clareza que a verdadeira família não é a consanguínea, mas é a espiritual. Essa se manterá permanentemente. Por quê? Porque o amor é a grande conexão. Né? Eu entendo que nem ele está falando somente daquele amor do pai, que é o amor que nós vamos conquistar um dia. Mas mesmo o nosso amor, né, as conexões que a gente já tem em termos de sentimento, essas são reais. Tanto que a gente, muitas vezes, fala que nós temos amigos que são como irmãos mais do que os irmãos consanguíneos. Né? Então, nós precisamos, frente às mudanças, primeiro, pensar nelas. Uma forma da gente se preparar para as coisas que vão acontecer é pensar nelas. Temos que pensar no desencarne nosso e das pessoas que amamos. Porque isso vai trazer algum tipo de naturalidade à questão. Porque se eu não penso, o choque será grande. Sabe, gente? Sabe quando você tem que visitar um matadouro? É muito difícil chegar perto de um matadouro porque o cheiro é muito forte.
Então, mas eu tenho que trabalhar lá. Como que eu vou fazer? O que você faz? Você se aproxima aos poucos. Você chega 3, 4 horas antes, e a hora que está insuportável, você para. E fica ali cheirando. Aí você acostuma. Aí você chega mais 10 metros, aí fica insuportável de novo. Depois de 4 horas, você não consegue entrar. Você se habitua ao que era muito forte. Por isso que nós precisamos nos aproximar mentalmente, pelo menos. Né? Eu tenho que me lembrar e tentar me preparar que eu vou me separar das pessoas que amo. Mas eu vou me separar por quê? Porque eu vou me separar fisicamente. A vida quer que a gente mude o patamar de entendimento e de relação. Hoje, nós queremos tocar. De todo jeito. Mas isso é insuficiente. Não é insuficiente. Porque existem pessoas que eu toco e elas não estão comigo. E existem pessoas que eu não toco e elas estão comigo. Então, qual que é a verdade? Quando eu toco ou quando o sentimento é verdadeiro? Quando o sentimento é verdadeiro. Então a vida quer o quê? Que a gente fique com isso. Que isso não muda. Isso é permanente. E ela, às vezes, muitas vezes, ela nos tira o contato físico para que a gente aprenda a elevar o nosso sentimento. E se abasteça suficientemente, digo, do contato verdadeiro, que é o contato de almas, ou de coração, ou de sentimento, ou de energia. Então as mudanças são absolutamente necessárias, elas fazem parte do processo. E lamento, gente, ou não lamento, elas vão ocorrer. O nosso corpo vai desencarnar. Nós, como alternativa, vamos envelhecer. Né? O que é uma grande oportunidade. Porque a gente vai aprender no processo de envelhecimento a deixar de dar importância a questões que nos escravizam. Por exemplo, não, mas antes eu fazia, agora não faço mais. Qual o problema? Qual o problema? É a hora de aprender a ser ajudado. É a hora de aprender a depender. Aceitação. É a hora de aprender a aceitar. Então, assim, a vida é toda aprendizado. E os grandes aprendizados acontecem nas mudanças. Nós precisamos olhar para a nossa vida encarnada e não ter medo das mudanças, porque estar encarnado e ter medo da mudança é sofrer o tempo todo. É ter medo do próximo instante. É ter medo do futuro, porque o futuro contém mudanças. Olá, entre, por favor. Tem espaço aqui, ó. A primeira fileira, ninguém morde. Aliás, eu faço perguntas só para quem está no fundo, inclusive. Então você está na frente da pergunta. Não pergunta, não incomoda. A não ser que vocês queiram que eu pergunte algo. E quando a doença chega no meio do caminho? Através do estudo que a gente está fazendo, Edgar, a gente entende que a maior parte das doenças elas são somatizadas por conta do nosso mental, o desequilíbrio. E quando a gente descobre que ela chegou, a gente sabe que o potencializador da mesma mente é capaz de também trazer a autocura ou potencializar a cura. Mas a gente sabe que nem todo mundo se comporta da mesma maneira. Então, a pergunta seria, como trabalhar o mental para entender, talvez, essa aceitação da doença, não o pertencimento dela, mas para que ela não fique com você, mas a libertação dela. Eu gosto muito de uma conversa que o Divaldo comentou numa palestra dele, que ele falou assim que ele teve várias doenças físicas ao longo da vida dele. E ele falou que um dia ele chamou a doença para tomar um chá. Colocou o chá lá. Dona Doença, senta aí, vamos conversar. Conversar sério. É bem assim, né? Hã? É bem assim mesmo. É? Ótimo. Então chama para um chá ou para um café. Coloca a melhor xícara que você tem. Fala assim, Dona Doença, eu não estou entendendo o que você veio me ensinar. Me explica melhor.
porque eu vou dizer que quando eu entender, você vai embora. E a dona doença diz para ele, combinado. Quando você entender a minha mensagem, eu vou embora. Então, as doenças... deixa eu te contar outra coisa que é bem mais antiga para compor. O pai da medicina, que é um grego, Hipócrates, conta-se que ele tinha uma escola para aprender a ser médico, nem era esse nome ainda, eu imagino. E os discípulos dele chegavam e falavam assim, eu posso dar esse remédio para o Edgar? Ele falava assim, pode, mas antes, pergunte para o Edgar se ele está disposto a parar de fazer o que o deixa doente. Isso é somatização. Então veja, estou falando de nada espiritual. Nem sei o livro de espiritualidade de Hipócrates, mas talvez uma visão completamente materialista. Mas ele já sabia. O pai da medicina, dessa medicina tão materialista, não tem outro nome, já sabia que sou eu que me adoeço. Não de propósito, mas pelos pensamentos e sentimentos que eu alimento, muitas vezes inconscientemente. E a cura está no Cristo, quando ele diz, ore e vigie. Lembrando que a gente precisa saber o que é orar e precisa saber o que é vigiar. Não é vigiar o outro, claro. Porque isso a gente faz também, né? Esse orar, às vezes eu penso que a gente talvez não sabe, não vou falar dessa forma, que a gente precisa avançar no tipo de oração que a gente faz. André Luiz diz que a oração, e Emmanuel também, é um dos mais poderosos meios de conseguirmos nos fortalecer e de estabelecer uma conexão com o alto. E aí eu olho para as minhas preces e eu falo assim, eu devo estar orando muito mal. Né? Então, se eu oro e não obtenho essa grandeza, eu não percebo esse envolvimento, eu não posso duvidar que o Pai esteja me amparando. Eu preciso entender que sou eu que não estou fazendo algo adequado. Né? Então, e outra pessoa para compor já disse que um dia orar vai ser igual a respirar. Eu fiquei, gente, vai ficar andando o dia inteiro, não consigo trabalhar, prestar atenção nas coisas. E aí, claro, eu descubro que não é isso. Que essa oração é um jeito de pensar. Não é ficar falando frases prontas ou ficar imaginando uma conversa permanente com o Pai. É um jeito de pensar, é um tipo de pensamento. Suficientemente elevado, suficientemente sem determinados vícios que a gente tem, vícios de julgar o que a gente vê, vícios de criticar o que a gente observa, vícios de não acreditar, vícios de temer, vícios de desconfiar. Porque não são vibrações positivas. Por isso talvez o Cristo ou alguém tenha dito, em tudo dai graças. Parece, eu fico pensando que às vezes tem a ver com orar. Sabe, tudo que eu ver, eu dar graças. Tudo que eu ver, eu entender que mesmo que seja um aparente erro, mesmo que seja algo triste, o Pai permitiu. E eu vou condenar? O Pai permitiu, o Pai respeitou a liberdade daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, e eu vou condenar? Né? Então, a condenação permanente também não é uma oração. Né? Então, me parece que necessariamente, parece, não tenho certeza, necessariamente a gente precisa mudar estas questões que a gente pensa. Porque a gente já sabe que o nosso pensamento, o nosso corpo é banhado pelos nossos pensamentos. Nós vivemos dentro de uma bolha de pensamento, o corpo está dentro. Nós estamos dentro.
Então, a hora que eu tenho um pensamento de dúvida, de medo, cada uma das minhas células percebe. E elas têm que lidar com essa energia. E elas têm um nível de flexibilidade até que bom, né? Porque às vezes elas passam anos aguentando os nossos pensamentos. Até que elas não dão mais conta. E aí aparece o desequilíbrio. A doença não é nada mais que um desequilíbrio orgânico, né? Elas não dão conta, né? E se desestruturam e não cumprem as funções que deveriam cumprir, né? E por quê? Porque elas passaram anos sendo envenenadas por mim. No que eu penso e no que eu estimulo o meu sentimento. Porque o problema, gente, dos nossos sentimentos não é o que a gente sente. Porque a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir inveja, vai sentir ciúmes. Isso vai acontecer durante muitos anos ainda. O problema é o que a gente faz com isso 1 minuto depois. O problema é que a gente alimenta. E aí já é uma decisão consciente. Porque eu escolho alimentar. Porque eu posso escolher não alimentar. Eu posso falar, não, Edgar, para com isso. Não é nada disso, não precisa sentir isso, não precisa ficar com ciúmes. Eu posso tentar, e devo, penso eu, educar o meu sentimento. E aí eu estou me educando. Num esforço positivo. Tenho certeza que as células agradecem. Então, as doenças, elas são uma tentativa de correção de rota. Então, eu fiquei doente, elas vieram me dizer alguma coisa que eu não sei. E eu preciso saber. Por isso, por exemplo, eu acho maravilhoso, não vou dizer. Eu acho muito sábio as doenças crônicas. Doenças crônicas são aquelas que geralmente não matam, mas ficam com a gente anos. Eu acho que elas são grandes auxiliares. Por quê? Porque elas estabelecem limites. Diabetes, por exemplo. Limites. Se não tiver o diabetes, né? É um deles, por exemplo, pressão alta, né? Problema renal, doenças crônicas. Né? Elas falam assim, ó, daqui para cá vai ter problema. Se você ficar aqui quietinho, bonitinho, a gente vai... Você nem vai morrer de mim. Ser feliz pra sempre. Você vai morrer de outra coisa. Vai morrer de outra coisa. Vamos ser felizes pra sempre. Vamos manter um... Sim. E por que a gente precisa de limites, gente? Porque a gente extrapolou. Ou antes da palavra. Ou antes extrapolando. Então, olha como ela é importante. Olha como ela é uma bênção. A gente não gosta de limites. É um alerta, na verdade. Ela está falando, se você ficar aqui, está tudo bem. Por quê? Porque a gente não sabe ter saúde. E para finalizar a sua colocação, eu penso que a saúde, uma boa situação financeira e a beleza física são as mais perigosas das provas. Não são as doenças. Não é a pobreza material. Porque a gente sabe ter muito dinheiro, gente. A gente se perde. E a gente se perde quando tem saúde também. Tanto que a gente a perde. Agora imagina alguém que tem saúde, beleza física e dinheiro. Oremos por eles. Oremos pelos famosos, pelas celebridades das TV. Tanto é que a gente não pode dizer que eles sejam exatamente felizes, né? Pelo que a gente ouve por aí. Eles vivem provas muito difíceis, porque eles não têm limites. Nada na sociedade ajuda com que eles se mantenham no equilíbrio. Nada. Aliás, pelo contrário, estimula para que eles saiam, para que eles façam o que quiserem e tal. Nem presos são. Então, os limites... Por isso que, voltando e finalizando com o Divaldo, olhem para as doenças e perguntem o que elas querem nos ensinar. Não, nenhum problema a gente buscar a cura. Pelo contrário, nenhum problema. Essa busca, ela é pedagógica. Porque muitos de nós não vamos conseguir a cura.
Por quê? Porque a doença está nos curando. A doença está curando o ser. Então, para ajudar no processo, perguntemos para a doença. Doença, não estou entendendo. Né? E para a gente entender, a gente precisa ver aonde ela pega em nós. É para desenhar, né? Para desenhar. Eu sou uma criança de 3 anos, desenha para mim. Mas assim, a dica é, veja aonde que ela fisga você. Entende? Aonde que... Não é onde dói na alma. Onde dói na alma eu não poder fazer tal coisa. É lá que está a lição. Como aprender a dar um limite? Sem precisar? Sem ter doença? É isso? Antes da doença? Vamos supor antes da doença, né? Depois da doença já... Mas não. Não, talvez a sua pergunta não seja que eu entendi. Não, mas é do jeito que você entendeu. É que hoje eu já tô com a diabetes. Então, hoje eu aprendi a dar limite para as coisas, entendeu? Mas a minha é uma diabetes emocional. É uma mais um indício de que existem sentimentos a serem desvendados. É aquela história que eu estava te contando, uma sobrecarga dentro desses 4 anos, de correndo para o negócio e tal. Gente, tudo que nos incomoda, eu vou até ampliar. Nos incomoda porque o sofrimento, o incômodo, é uma flecha desse tamanho assim, ó, com LED vermelho, que pisca, falando assim, é aqui que você cuida. É naquele ponto que dói que você tem que cuidar. Para tudo, é ali, cuida daquilo. O incômodo, e a doença traz vários, é o painel do carro aceso. Para, não continua a viagem. Tem um problema no motor. É isso. É só um alerta. O problema é que a gente não está habituado a pensar assim. A entender os recados. E a gente fecha os ouvidos. E quer continuar a fazer o que a gente sempre está fazendo. Não quer corrigir a bota, né? Não. Nós somos... Sabe aquela criança de 4 anos que não quer ir para a escola porque quer continuar brincando? Nós somos as crianças de 4 anos que quer continuar a brincar de viver do jeito que a gente quer. Aí o pai fala, não, você vai para a escola. Não quero, esperneia, faz aquele escândalo. É a gente. Então, a gente precisa de alguns estímulos para acordar. No fundo, gente, o caminho do Cristo, ele é o mais simples. Ele é 4 pistas, asfaltado, iluminado, tem internet, paisagem, lanchonete. Tem banheiro. Tem banheiro, tem tudo que você precisar, hospital, tem tudo. A gente prefere os caminhos emburacados, onde a gente encalha. Escolhas. Pois não. No que diz respeito a doenças, eu descobri que eu sou pré-diabético. Quando eu fui no posto e falei com uma nutricionista a respeito da minha saúde alimentar. Foi aí que eu descobri que eu sou pré-diabético. Então ela me deu uma lista das coisas que eu devo parar de me alimentar delas. Eu falei assim, nossa doutora, até essas frutas, as frutas têm açúcar, não pode. Ela falou, isso não pode. Farofa temperada, não pode. Isso não pode, não pode. Eles falam assim, tudo que é gostoso não pode. Ela só deixou as frutas amargas. Eu falei assim, nossa, é para o seu controle. Então, você tem que se controlar, porque você não é diabético, você é pré. Se você não se controlar, você vai se tornar um diabético. Então, isso foi bom, porque me alertou, me abriu os olhos, porque existem doenças que elas são silenciosas. Muito. Você foi no nutricionista, eu tenho um dentro de casa. Olha, dentro de casa não faz milagre. Costuma não ser respeitado. Exatamente. Alguém entendeu. Você achou bom, então? Eu achei bom, porque eu sofri um acidente há anos atrás e eu passei a ter convulsões. Isso é uma doença que, sabe? O médico falou assim, Orlando, não tem cura.
como controlar. Você tem que tomar os remédios, você não pode beber bebida alcoólica, você não pode isso, não pode aquilo outro. Então eu falei, tá bom, então a gente controla. Mas ele já falou assim, não tem cura. Mas existe como controlar. Então veio a médica também, na nutricionista, falou assim, então tudo tem controle. A gente, isso é como você, isso entra nas orações. A gente tem que pedir, porque Jesus falou assim, não tens porque não pedis direito. Sabe? Então a gente tem que se policiar, a gente tem que vigiar. Então é bom as doenças para a gente tem que se alegrar com as doenças também, porque é um alerta. A gente está no caminho errado, estou me alimentando mal, está errado, está me fazendo. Então é a doença silenciosa que o corpo ele está quietinho, mas você está acabando com ele. Sim. Então isso é muito bom a gente se alertar e vigiar nesse ponto. Olha que visão interessante, né? Ele está reconhecendo as doenças como placas na estrada falando que está no caminho errado. Volta, que não é por aqui. Né? E economiza combustível para chegar lá. Né? Então é isso. Não é castigo. Não é castigo, gente. É apenas... Não existe castigo no universo. É apenas consequência. Né? E assim, talvez a gente possa mudar um pouquinho a forma como a gente fala. Os médicos falam, você não pode, você não pode. Você pode. Ninguém te impede de comer a maçã. Mas, se eu fosse, o certo seria, eu falar assim, eu posso e quero. Mas eu vou escolher não comer. É o meu poder. Eu vou usar o meu poder. Eu escolho. Porque isso muda a forma de aceitação. Eu não estou sendo obrigado. Ninguém me obriga. Na verdade, ninguém obriga nada a ninguém. Ai, não, eu tenho que. Não, você não tem que. Você escolhe. Opções, né? Opções. Eu falo isso porque eu acho que, de forma geral, nós costumamos ter problema com a autoridade. A gente não gosta de obedecer, certo? Certo, gente? Sim. Então, vamos não obedecer. Vamos escolher. Vamos ser sábios. Vocês sabem que os livros infantis são muito sérios. São todos para adultos também. No Pequeno Príncipe, não sei se vocês se lembram, ele foi visitar um planeta que tinha um rei que mandava em tudo. Certo? E ele falou assim, você manda em tudo? Então faz o sol nascer agora. E o rei olhou no relógio e falou assim, eu vou mandar o sol nascer daqui a 3 horas, você vai ver. Olha que rei sábio. Sim. Nós somos assim também. Nós podemos mandar em tudo, deste jeito. Entendendo que tudo é plantação e colheita. Então eu posso comer o doce. Eu posso, você pode, todo mundo pode. Mas eu vou viver as consequências. As consequências não são castigo, são apenas as consequências. E esse jeito que a vida pretende me ensinar alguma coisa. E só de eu ter que escolher não comer o quindim e comer a cenoura, nem sei se pode comer cenoura, tem uma lição. Porque nessa hora eu preciso, e aí vem a mensagem, né, que eu vou supor aqui. Eu preciso dizer, por que me dói eu tenho que fazer essa escolha? Aonde que dói fazer essa escolha? Aonde que eu estou sendo atingido? Essa é a autoanálise. Isso tem a ver com a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é sobre o autoconhecimento. Aonde está doendo em mim eu tenho que fazer essa escolha? Porque se eu fizer uma escolha errada eu vou sofrer. Pode ser porque eu não sei obedecer. Pode ser porque eu não conheço, eu não sei ter limites. Pode ser porque eu me sinto tão inseguro e eu quero mostrar que eu tenho poder. Pode ser muita coisa, mas todas essas coisas estão dentro de nós. E essas coisas que nos tiram a paz, nos tiram a verdadeira felicidade. Essas coisas que ainda nos dominam.
E o objetivo da vida é que a gente seja senhor da vida. Nós somos os filhos de Deus e Deus está esperando que a gente amadureça para Ele nos dar a herança dele, que é a felicidade. Edgar, hoje o que mais me perturba assim é como espírito, assim, consigo orientar. É o quê? Eu consigo orientar às vezes as pessoas, mas quando a dor é na terra, a dor demais. Consegue aconselhar? A dor dói demais. Dói demais. E aí, santo de casa, como diz o ditado, não faz milagre. Aí você vê a corda no pescoço, isso me dói, sabe? Isso me perturba. Eu acho que você não me disse exatamente o que te dói. Eu consegui orientar, ensinar o passo a passo, mas em casa eu não consegui fazer isso. Em casa é com você. Comigo, com minhas filhas. Entendeu? Aí dói. Quando você orienta as pessoas no centro, nos lugares, eles fazem o que você pede? Normalmente eu percebo que sim. Eu não convivo, né? Mas normalmente eu percebo que sim. É. Eu acho que não. Mistérios. Uma indagação. Por que eu te pergunto isso? Porque assim, todos nós só fazemos o que a gente decide fazer. Não são os conselhos que fazem a gente fazer. Os conselhos, evidentemente, são muito esclarecedores, podem evitar muitas lágrimas. Mas a gente só faz o que quer. Eu acho muito divertido quando as pessoas falam assim, não, a partir de agora eu vou fazer só o que eu quero. A gente sempre faz só o que quer. Só pode falar. Ai, Deus, o que o outro mandou? Mentira. Você olhou o que a pessoa mandou e decidiu fazer, porque não tinha nenhuma arma na sua cabeça te obrigando a fazer nada. Muito bem. Então, e nós temos uma tendência muito forte a querer que os outros façam o que a gente quer, na hora que a gente quer. Principalmente dentro de casa. É muito interessante, nós espíritas, né? Falamos tanto de obsessores, né? Eu acho que os obsessores têm medo de nós. Falo sério. É ótimo. Porque assim, nós somos quase obsessores uns dos outros. O que o obsessor faz? Ele quer que você faça o que ele quer. Não é assim que a gente age dentro de casa? Come na hora. Você quer? Limpa, pegou. Você quer? Deus e todo mundo dentro de casa. Por que a gente faz isso, será? Né? O que a gente quer conseguir? Então, o fato da gente saber aconselhar indica que nós já sabemos qual é o caminho. Isso já é fantástico. Se eu sei dar bons conselhos, e quase todo mundo sabe dar ótimos conselhos para os outros, né? É um ótimo sinal, significa que a gente sabe a teoria. Né? E a gente sofre muito querendo que os outros façam o que a gente considera bom. Não tem nenhuma maldade nisso. Mas a gente muitas vezes desrespeita as outras pessoas. E eu estou falando de pessoas acima de 18 anos, tá bom? Por quê? Porque abaixo disso a gente tem responsabilidades e nós temos que orientar e nós temos que obrigar eles a fazerem algumas coisas. Sem opção. Desculpa, tá? Então assim, tem que ir para a escola, mas eu não quero. Isso problema seu. Eu sei que você não quer. Vai, pronto. Quando ele tiver 30 anos, ele agradece. Né? Antes ele xinga, não tem problema nenhum. Né? Mas depois de uma certa idade, onde a pessoa já adquiriu toda a capacidade de raciocínio, já falamos por 50 mil vezes o que tem que fazer, a gente precisa respeitar cada vez mais para que, inclusive, os nossos conselhos sejam colocados à prova. Olha a liberdade que o Pai nos dá. Olha como Ele nos respeita. E vou falar mais. Olha como Ele confia em nós. Olha como Ele entende que os erros vão nos levar aos acertos. Que o erro é só degrau. O erro não é essa coisa medonha que a gente aprendeu. O erro não é pecado. Não é pecado. O erro é
uma indicação que eu não aprendi. E que dentro do erro tem o ensinamento para eu errar menos, até não errar mais. Então, os nossos queridos precisam também errar. Ah, não quero que sofra. Não, não é essa a verdade. Você não quer sofrer o sofrimento dele. Esta é a verdade. E está tudo bem, não tem problema nenhum. Ninguém precisa querer sofrer. Mas nós precisamos entender que não é sobre a pessoa apenas, é também sobre mim. E sofrer ao lado do sofrimento de alguém querido faz parte das lições da vida. Uma das mais difíceis, devo admitir. Que a gente vai, eu prefiro que seja comigo. E muitas vezes vai ser mesmo também. Mas saber estar do lado de alguém que está sofrendo é um aprendizado poderoso e complexo. Porque eu preciso me curar junto. Por isso as mulheres devem ser primordial, porque não é fácil ser mãe. Não. Nossa, não é fácil. Eu vejo pela minha mãe, sabe? Meu exemplo foi como que consegue. Por isso que nós homens. Limpa coração. Sim. Por amor aos filhos, é muita coisa. Então eu falo, nossa, Deus ele pensou em tudo quando criou a mulher, ela é a mãe, ela fala, olha, ela sofre com o filho está errado, mas ela põe a mão no filho. Então, o que a mãe faz, o pai faz metade. Não é assim, ele faz. Não é... Ele faz outras coisas. Faz outras coisas. Por isso que nós homens teremos que nascer mulher. Nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos aprender o que é esse universo para a gente tão desconhecido. Então nós precisamos. Edgar, pegando o gancho dele aí do amor, a nossa doutrina fala muito de reforma íntima, né? Seguir nossas tendências, a questão do orgulho, da vaidade. E aí eu sempre tinha, na minha consciência, tinha essa experiência que está tendo na carne aqui, para a gente poder trabalhar tudo isso e vencer. Mas acho que semana passada, retrasada, eu escutei assim, que na verdade o que a gente veio fazer aqui é aprender o amor. Sim. Será que é isso mesmo? Em última análise, quando a gente lê alguns livros que evoluir é desenvolver todas as capacidades internas que Deus colocou em semente dentro de nós, tudo isso se resume na palavra amor. Quando a gente aprender tudo, a gente aprende o amor. Só que nós estamos falando de um amor que, sinceramente, eu desconheço. E eu nem entendo. Porque o amor de Deus é alguma coisa que me constrange. Sabe? Ele é tanto e tão sofisticado. Então, perfeito. Ele é tão toda parte, ele é tão constante, ele é tão tudo. Que eu não entendo. Como ele consegue. E nós vamos aprender. Talvez seja só amor, né? Sim. Mais nada. Alguns textos dizem que Deus e amor são sinônimos. São a mesma coisa. Né? E olha, interessante, nós estamos mergulhados nele. É um amor incondicional. Incondicional. Que é outra coisa que a gente tem dificuldade de entender. Quer ver uma coisa que eu ouço muito na casa espírita? A questão do merecimento. Essa é uma parte perigosa, sabe? Uma vez eu estava acompanhando um familiar exatamente num processo de cura, em outro lugar, e a pessoa que nos acolhia falou assim, gente, olha, a gente é só um veículo, né? Quem cura é o pai, né? Uma conversa bem legal, humilde, tal. A gente tem que... Quem é curado é quem merece. Aí a pessoa que eu levei não foi curada. E ela virou, depois de algumas semanas, e falou assim, eu não mereço. Eu sou muito ruim mesmo. Você não merece? Eu sou ruim. Então, isso me fez pensar, já faz muitos anos, que a gente precisa tomar cuidado com essa questão do merecimento. Porque, já que é um amor incondicional, perante o Pai eu não preciso merecer. Inclusive, eu cheguei a uma conclusão que a gente não merece mesmo. O amor dele. Porque ele é tanto que é impagável. Porque a gente vai pagar, né? Esse conta corrente não está sempre negativo. Porque ele colocou tanto crédito que não dá para pagar. Ele nos ama desde sempre, gente. E não sei porque a gente nem sabe quando começou. Ele te perdoa antes de errar. Oi? Ele já te perdoa antes de você errar. Exato. Então, eu entendo que a nossa relação com o Pai não é de merecimento. Ele nos ama do jeito que a gente é e não importa o que a gente faça. Essa é uma coisa geralmente difícil da gente compreender. Porém, a questão do merecimento, que tem a ver com a lei de ação e reação e a lei de justiça, ela funciona de nós com a vida. Aí sim. Aí
eu posso pensar, eu mereço ter um corpo perfeito? Não sei. Talvez não. Por quê? Porque nos outros 5 você jogou fora. Então agora, você não merece uma situação confortável. Por quê? Você não merece saúde, porque você não soube essa saúde. Então, e aí mesmo assim eu gosto de usar, você precisa não ter saúde. Eu prefiro usar essa palavra. Porque a palavra merecimento eu acho que está muito contaminada. Então assim, no fundo, eu prefiro dizer, nós não temos o que a gente merece, a gente tem o que precisamos. Eu acho menos chocante, não estimula a culpa natural que a gente costuma ter. Então, eu estou doente, eu saí daqui, quebrei a perna, possivelmente, certamente, eu preciso ficar com a perna quebrada. E aí, eu me sinto cuidado. Porque se eu preciso e a vida me deu, a vida está cuidando de mim. Isso é amor. E é mesmo. Esse negócio de merecimento, eu acho que tem causado muita confusão dentro da gente. Eu tenho tudo que eu preciso. E, gente, pensando no amor do Pai, que não tem tamanho, não parece lógico a gente imaginar que a gente tem o que precisa? Né? E olha, isso é reforçado pelo Salmo 23 de Davi, que foi escrito centenas de anos antes do Cristo. Lá ele disse que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu sempre me debati com esse salmo. Porque na minha adolescência, mas como assim nada me faltará se eu sinto falta de um monte de coisa? E uma coisa errada. Eu achava que era o salmo. E o que eu descobri depois de muitos anos de pensar? Eu descobri que tudo que eu preciso, eu tenho. E o que eu não tenho, eu não preciso. Apesar de desejar. E esse é o meu problema. É o desejar o que a vida entende que eu não preciso. E que se eu tiver, possivelmente eu vou me encrencar. Será que é por isso que fala necessidade e merecimento? É possível. Mas eu gosto da necessidade, do precisar. Eu tenho o que eu preciso. Eu tenho as pessoas que eu preciso, o corpo que eu preciso, as oportunidades que eu preciso. Como diz, Deus nos dá um fardo maior que nós Não dá, não dá. E aquele fardo é o que vai me curar a alma. Porque quem está doente é a alma, não é o Se corpo. tiver além do que você necessita, Se eu estiver além do que eu necessito, eu vou tropeçar. Porque a gente já faz isso. Gente, boa parte da nossa vida a gente tem saúde, a maioria de nós. Boa parte da nossa vida, o que a gente fez com ela? O que a gente fez com ela? Possivelmente, tropeçou. Então é justo que a gente adoeça. Porque a doença, ela vem fazer a gente refletir sobre como ter saúde e manter. Eu acho que todos nós que temos nossos limites, o aprendizado é, quando a vida tirar o limite, a gente continuar dentro do equilíbrio que a vida pede. A vida pede só que a gente tenha equilíbrio. Nada nos é negado. Eu posso comer o doce? Posso. Eu posso beber? Posso. Pode. A quantidade é o segredo. Dentro do limite, né? Dentro do que é bom. Porque a diferença entre remédio e veneno é só a quantidade. A comida envenena em quantidades inadequadas. A água mata se você beber uma quantidade absurda de repente. Então, a água. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio no que a gente pensa, no que a gente sente. Por exemplo, os ansiosos. Eu sei que não tem nenhum aqui. Né? Os ansiosos. A ansiedade é o nome de um desequilíbrio. É alguém que gosta de planejar e de controlar. Tem algum problema no planejamento do controle? Nenhum. Controlar as coisas é ótimo. Vou viajar amanhã, já fiz a mala, já levei todos os documentos, já peguei dinheiro. É de bom. Agora, se eu já fiz tudo isso e passo a noite pensando o que eu tenho que fazer, você passou dos limites, virou vício, você é prisioneiro. Exatamente, você está viciado em pensar, viciado em ter medo. Então, a vida nos traz consequências, geralmente sofrimento, para que a gente decida desconstruir esse vício, esse desequilíbrio que a gente criou. Então, a organização e o controle não tem problema nenhum. Que bom! Cada vez mais pessoas organizadas, isso é ótimo. O mundo vai estar mais organizado. Né? Não pode passar do limite. Passou do limite, a gente sofrerá. Não tem jeito. Porque esse sofrimento é... O sofrimento é aprender que o fogo queima. Faz sentido? Temos só 4 minutos. Vamos lá, se perguntar mais alguém? A maioria de nós sabemos e desejamos, né, a mudança, né, a tal reforma íntima, como o Rogério falou. Só que tem uma diferença imensa entre o desejar e ter a vontade, né? Eu gosto de separar exatamente como você fez. Tem o desejo e tem a vontade. A vontade, e isso no livro Pensamento e Vida, Emmanuel falou sobre a vontade de uma forma profundamente especial.
É um livro muito fininho e muito profundo. Recomendo a leitura, especialmente desse tópico, a vontade. E tem uma palestra do Arthur Valadares, chamada A Vontade, que ele deu em alguns anos atrás, que é excepcional. Ele fala desse trecho, inclusive. A vontade é o espírito. A vontade somos nós. Né? Mas nós temos também o desejo. Né? O poder maior está na vontade. Mas muitas vezes a gente renuncia a esse poder e deixa o desejo tomar conta. E o desejo é uma criança que quer comer chocolate ao meio-dia na hora do almoço. Né? E o desejo, e o problema é que o desejo, geralmente a gente é escravo dele. Geralmente ele manda. E ele é inconsequente. Né? É tipo assim, a gente faz o que ele quer, a gente paga a conta. Entende? Então, existem essas duas forças dentro de nós. Né? Geralmente o desejo manda em nós. Eu fui lá e falei. Nem vi e falei. Não tinha vontade também. A vontade você deixou em casa e usou as reações. É assim, a gente age ou reage. Quando você age, você refletiu, pensou, analisou e viu o que é melhor. Quando você reage, você usou o que você sempre fez. É o bateu e levou. Nós ainda estamos no bateu e levou. Né? Ao invés de apanhou e pensou, qual que é a melhor ação a fazer. Né? Nós estamos nesse processo de crescimento. Tá? Não tem nada de errado nisso. Apenas estamos aprendendo a tomar posse desse poder que é a vontade. Porque a vontade, ela é extremamente poderosa. Vou dar um exemplo, todo mundo conhece. A pessoa que está desencarnando, mas está esperando alguém chegar. Muito bom. Quem que mantém ela viva? A vontade dela. Passei por isso. Passou? Então, uma noite eu tomava de uma senhora aqui próxima à loteria. Ela sempre estava sozinha, eu comecei a ir e eu ia falar para ela, nossa, ela adorava. Até que um dia eu fui visitar ela, tinha familiares na casa, mas quando era Dona Rosa? Ela passou mal, ela não olhou de papel, vai ser um mundo de quarto, ela vai lá visitar ela. Eu fui. Aí tinha família, ela tem que esperar ela sair, depois você entra. Quando eu entrei, saiu lá, eu estava aqui esperando, filho. Eu saí do quarto, eu li uma trecho da Bíblia para ela, eu estava te esperando, filho. Que bonito. Aí eu falei um pouco com ela, pedi o celular sair, depois saiu. Então, olha só o poder dessa vontade. Ela manteve o corpo dela em uma situação quase artificial, né? Com a força da sua vontade. Olha o poder do Espírito, né, do Filho de Deus, né, construindo coisas. Ele construiu uma vida ali temporária, né, ele acrescentou mais energia, ele buscou, não sei, os processos. E claro que teria limites, né? Mas porque a vontade estava em ação. Né? Quando aconteceu, a vontade desapareceu. Desencarnou. Aquela energia que mantinha o corpo dela funcionando desapareceu, porque ela desencarnou. Isso acontece mais do que a gente pensa, e existem outros exemplos também, né, que a gente pode dar. Então a força de vontade está dentro de nós. A gente ainda não tomou posse dela de forma completa. Estamos aprendendo. Né? E a disciplina entra aí, e os limites são extremamente importantes, porque todas as vezes que a gente fala não ao desejo, e os limites ajudam, e a dor ajuda quando a gente fala sim, a gente se fortalece. E aí, para finalizar, nasce uma coisa dentro de nós que é extremamente preciosa, e que a gente muitas vezes despreza, que é a autoadmiração. Isso tem a ver com o poder da nossa mente também? Total. Quando eu falo não àquilo que eu tenho muito desejo, eu estou me fortalecendo, e eu vou poder falar para mim, puxa, eu consegui. E eu começo a me admirar. E isso tem a ver com gostar de mim mesmo, coisa que a gente costuma não ter. E a gente se fortalece no melhor lado da gente. Eu consegui. As grandes lutas da vida, gente, ninguém sabe. São todas aqui dentro de nós. A hora que a gente fala não a uma crítica, a hora que a gente silencia diante de uma ofensa, a hora que a gente fala não a um doce, a hora que a gente se esforça para se manter em equilíbrio em todos os aspectos, biológico e mental. A gente se fortalece e se engrandece. Não há outro caminho. Eu queria agradecer muito vocês terem conversado comigo, para que a gente pudesse pensar sobre essas coisas. Né? Isso para mim é extremamente precioso. Eu agradeço muito a Deus e a vocês a oportunidade de estar aqui com vocês. Vamos fazer a prece final, o passo coletivo, eleve os seus pensamentos, feche seus olhos, se conectem no seu mais íntimo com o Mestre Jesus. O nosso irmão Edgar vai fazer a oração final, assim como todos os palestrantes são convidados para isso. Obrigado de coração, Edgar. Obrigado mesmo, viu?
Vamos imaginar, não, vamos ter certeza de que uma luz brilha aqui por nós, buscando o nosso coração para ali fazer um ninho, para encontrar um lugar para morar dentro de nós. Vamos abrir espaço lá no coração para que essa bênção, em forma de luz, esteja conosco a partir de agora. Para que possamos alimentá-la, nutri-la, para que ela só cresça em nós. Nós te agradecemos tanto, Senhor, por tudo que a gente tem, por cada acontecimento da nossa vida. E agora, por estarmos aqui juntos, na tua procura, na procura da cura verdadeira, na procura do equilíbrio e da tão sonhada paz interior. Nós te agradecemos os corações queridos que aqui estão, que vieram, às vezes de longe, nos abraçar, nos falar do amor e do Pai. Que saiamos daqui em teu nome, Mestre, profundamente fortalecidos, cada vez mais confiantes de que não há desamparo e que tudo o que nos acontece é o teu amor em ação. Obrigado. Que assim seja. Que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja.
Nem para vós.